Só para você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito bom dia. Sexta-feira chegou e é o dia que começam as vendas desta semana especial Nelore do Golias aqui no canal do Boi. Agora 10 horas mais 35 minutos de uma sexta-feira extremamente ensolarada aqui em Araçatuba. Estamos na fazenda Água Branca, sede do Nelore do Golias, neste cenarinho medião aí, ó, com os pastos muito bem piqueteados, toda a estrutura da fazenda Água Branca dentro da cidade de Araçatuba. Estamos entre Araçatuba e Birigui, porém mais perto aqui de Araçatuba. Tá ali ao fundo, por exemplo, no border, né, como diz o Dr. Flávio, aí os piquetes com os touros que são criados e recriados nessa condição de pasto e que estão à sua disposição, alguns deles, né, os que foram melhores classificados nos rankings aqui de avaliação, né, dos programas que regem a seleção do Nelore do Golias, todos eles que foram medidos por dentro e por fora, estão catalogados e, na verdade, são 230 os animais que estão à sua disposição, a partir desta noite de sexta-feira, com o leilão Prime, doadoras, touros do Central. Atenção, você pode ficar sócio do Fábio e da Lilica Almeida em animais extremamente importantes da história, né, desta seleção, que é recente, não tem 2 décadas ainda, está perto de completar, mas que tem aí um artesanato muito bem construído nessa engenharia genética que trouxe a consolidação para essa grife de Nelore, um Nelore que tem como tradução a qualidade de carne. E aí a novilhada que está aí com touro ainda, são imagens feitas aqui na fazenda e que estão mostrando para você a realidade, né? De olho na fazenda Água Branca, de olho no Nelore do Golias, que está aqui mais uma vez representado pelo nosso anfitrião, o Fábio Almeida, que tem hoje o compromisso, né? Sempre tem o compromisso de prestar serviços para a pecuária do Brasil através do canal do Boi. E hoje, como já estava programado, o nosso Papa da Carne está aqui do meu lado, o meu amigo Roberto Barcelos, e a estreia nessa programação nossa aqui na Fazenda Água Branca, do João Paulo Teres, o Nelore 2A, mais marmoreio. Tem marmoreio até no nome desse Nelore que ele vai apresentar pra gente. Fábio, bom dia. Olha nós aí, mais 3 horas de prestação de serviço e vamos aguçar esse Brasil todo aí com essa grife. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas lentes do canal. É realmente um prazer tê-los na audiência. E seguindo essa semana de olho na fazenda do Nelore do Golias, a gente vem trazendo informação e principalmente uma informação com uma didática extraordinária do nosso grande amigo e parceiro aqui há mais de 10 anos, Roberto Barcelos, né? Como diz o Daniel, o Papa da Carne. É a marca por detrás das marcas, né? A pessoa que realmente dá o rumo e a condução dos trabalhos hoje. Os principais trabalhos de carne de qualidade, todos passaram pela mão ou estão na mão do Roberto Barcelos. E a estreia também aqui do nosso grande amigo, parceiro, né, já de 3 gerações, né, João? E que muito nos alegra dele ser o sucessor do nosso querido Wilson Teles, que Deus o tenha, grande amigo e parceiro que a gente teve sempre. E trazer para vocês, que eu acho que é muito importante, principalmente a informação. A gente fala em AOL, fala em marmoreio, fala em carne de qualidade, mas hoje vocês vão descobrir e acredito que essa palestra vai ser muito didática para saber como fazer isso, como que é isso, da onde surgiu isso e as demandas de mercado e como você ter esse tipo de produto. Então, acompanhe a gente hoje porque vai ser muito didático e a gente está estudando também com o canal do Boi essa melhoria da tecnologia, que vocês vão poder sentir o sabor e o cheiro da carne, que a gente vai assar durante a programação aqui. Então, tá aí, vamos para a parte didática desse brilhante trabalho aí, que é a melhoria da carne de qualidade. Que legal, cara. É muito legal que uma coisa está sempre ligada à outra, né? Você vê, eu aqui comecei a transmissão, Roberto, na quarta-feira, trazendo um sinônimo de Golias com carne de qualidade e vice-versa, né? Na tradução literal da coisa. Então, e você como cara que amarrou e traduziu isso tudo com um trabalho brilhante, não só nessa questão, mas em tudo que você vive já há muitos anos, em todos os elos da cadeia produtiva. E quando a gente ouve falar de pecuária de corte, claro que o produto final é sempre a carne, está sempre no prato, ou nas nossas sensações organolépticas. Olha que bonito. Essa eu aprendi aqui também. Mas a verdade é que tudo isso está ligado e depende do trabalho no campo.
todos os elos se ligam a partir disso. Até o que o Rock está fazendo aqui. Chegou aqui mais um personagem importante essa semana, está ali atrás. Mas antes dele apresentar essas coisas todas, a gente tem que ver que esse conceito tem muita ciência por trás, mas tem muita responsabilidade. E a carne é o nosso produto final. E o Golias foi descoberto como um personagem, um propulsor disso. Aí entra o mérito dessa família de conseguir isso e multiplicar isso ao longo desses anos. Roberto, bom dia. Bom dia, um grande prazer estar aqui novamente. Como o Fabinho falou, aí quase 10 anos das minhas primeiras participações aqui com toda a família. E o que me chamou muito a atenção há 10 anos atrás e segue chamando muita atenção é realmente o foco no produto final. Parece uma coisa óbvia, né? Mas eu participo da cadeia produtiva, ou como consultor de pecuária, ou como consultor de indústria, ou como consultor de varejo, que são as 3 frentes que eu trabalho hoje, por ter já trabalhado nessas 3 frentes da cadeia produtiva há muitos anos, e eu sempre vi uma grande desconexão entre a produção, entre o que se produzir e o que se busca consumir. O meu trabalho profissional nada mais é hoje do que articular essa cadeia e entender o que se produz, para qual destino e qual a característica desse produto, para qual tipo de mercado. E o que a gente percebe realmente é que características de produtividade, isoladamente, talvez se afastem das características de qualidade. Ao mesmo tempo, características de qualidade nos melhoram nossos índices de fertilidade, de habilidade materna. Então, existem grandes correlações quando a gente pensa em qualidade de carne e a gente coloca o tema marmoreio. E, obviamente, ao longo desse bate-papo nosso, a gente vai poder falar muito melhor sobre as evoluções, sobre o perfil do novo consumidor, sobre as preocupações de quem produz, tem que começar a olhar para ajustar a sua produção de acordo com a demanda desse consumidor. Existem vários perfis de consumidores e a gente não pode cometer o erro de associar carne a churrasco, porque carne a gente come muito mais em volume e o povo e o público e o consumidor do mercado interno e o consumidor fora do Brasil, que consome a carne brasileira, ele consome muito mais carne no dia a dia do que, de fato, a carne específica para o churrasco. São 2 perfis distintos, são 2 objetivos distintos. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais na frente, mas muito obrigado novamente por esse convite. É sempre um prazer estar aqui, porque aqui é uma das grandes referências e talvez o projeto pioneiro de carne de qualidade no Nelore, e eu passei a ser suspeito a falar, porque eu já fiz teste cego com a carne do Nelore e do Golias, com grandes chefes, e eu peguei as melhores carnes disponíveis nas melhores boutiques de São Paulo, e eu coloquei escondido um lote de Golias. Eram 9 chefes, e foi 9-0 para a carne do Golias. Quer dizer... Dessa daí dava para encerrar aqui, não precisava nem de leilão hoje, amanhã e domingo, estava tudo pronto. Essa aí, olha, essa daí é a maior chancela, né? É extraordinário. E a gente vem diante de uma mudança, diante de quebras de paradigmas, e eu falo isso ao longo desses anos das minhas participações, porque quando eu estudava há 30 anos atrás, obviamente a gente não para de estudar até hoje, mas os meus professores de zootecnia, de agronomia, de veterinária, eles falavam que o Nelore produzia uma carne dura, que os trabalhos científicos feitos nos Estados Unidos mostravam que quanto maior participação de sangue zebu, menos macia era a carne, que o Nelore não tinha marmoreio, que o Nelore não produzia leite. E tudo que a gente vê ao contrário aqui no Nelore do Golias. Aqui a gente vê carne de Nelore macia, a gente vê marmoreio, a gente vê habilidade materna, e são características de qualidade de carne, mas sem abrir mão da produtividade. Porque são 2 caminhos antagônicos e talvez perigosos.
Olha ele aí, ó, Roberto. Quem diria que um cara desse chegou aqui 60 anos atrás, nós estamos comemorando essa data, né? Esse ano de 2022, da importação, que chegou o Golias. 60 anos depois, que ele transformou, o que foi encontrado ali dentro de um cara desse aí que a gente tá vendo na foto. Só tem essa imagem praticamente dele. É incrível, né? Isso eu acho que a família Nelore do Golias foi escolhida para poder carregar essa genética. Não dá nem para chamar o Fabinho para comentar isso, porque senão realmente arrepia da gente ouvir o cara do nível do Roberto, e não é aqui nenhuma demagogia, todo mundo conhece o Roberto e sabe da seriedade desse cara e do conhecimento dele, e como ainda falou aqui com a humildade de estar sempre aprendendo, todos nós estamos sempre aprendendo. É o cara que criou esse conceito que hoje é uma questão muito debatida, né, da compra do tempo, a gente vai falar sobre isso. É um cara que mapeou, né, e vamos dizer que fragmentou essas duas realidades da produção de carne, né, a carne do dia a dia, a carne do churrasco, a carne que você, né, encontra aqui pode ser, por que não, sonhada de ser multiplicada cada vez mais. Um evento comercial como o que nós temos aqui essa semana dá essa oportunidade. E citou uma coisa, Roberto, se você me permite, como a referência que se tornou na hora do Golias para esse mercado, ou qualquer que seja esse mercado. E aí uma referência que a gente tem é um case que virou case porque seguiu outro. Está aqui o João Paulo, que você começou a caminhar junto com ele, ou ele com você, né? E aí quando vocês se encontraram, acabaram ajudando a dar eco a todo esse conteúdo riquíssimo que tem, com a informação que também é um insumo de produção. E esse cara que está aí do seu lado, entre você e o Fabinho, é um garoto ainda, é um rapaz. Nós estamos ficando tão velho que um cara que chega quase aos 40 anos ainda é garoto. Esse que é bom. Mas tão experiente, né, Roberto, né, Fábio? E o João Paulo está aqui para abrilhantar essa transmissão com esse exemplo que ele deu, a ponto de se tornar também uma referência, porque criou também o seu produto e está ajudando a dar eco a esse trabalho científico, técnico e, claro, por que não dizer, comercial. Bom dia, João, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Daniel, bom dia a todos, Barcelos, Fabinho, obrigado pela oportunidade de estar falando da 2A. É uma ideia que surgiu após o falecimento do meu avô. A gente começou a buscar mais isso e eu sou um apaixonado por carne de qualidade. E aí dificilmente no Brasil você fugir das pessoas que estão aqui nessa mesa e lembrar também da DGT Brasil que faz todo esse trabalho. Quando a gente resolveu começar a montar o projeto, por que não no Nelore? Né? Porque a gente tinha, na época com a família, quase 5.000 vacas, onde a gente mapeou tudo. E por que não fazer no Nelore? E aí a gente teve algumas divisões internas e tal, e aí eu acabei montando o meu gado PO. Só que eu queria entregar alguma coisa diferente. Conversei muito com o Fábio, com a Liliane, com o meu pessoal, e surgiu as ideias da gente estar comprando doadoras do Golias. E isso foi no ano de 2019 para frente. A gente comprou em 2019, compramos em 2020. O ano passado a gente também fez mais uma aquisição. E eu estava até falando com o Fabinho ontem que a gente busca, e a gente não consegue fugir do Golias, dos expoentes da raça que a gente tem aqui dentro para poder fazer isso. E isso que você está falando é legal. Ontem a gente estava conversando aqui à noite, e o bom de estar aqui na Fazenda Água Branca é que a gente vai interagindo o tempo todo e vai, como sempre, aprendendo e conhecendo esses detalhes. Eu queria te deixar à vontade, aproveitar, para você apresentar esse 2A, mais marmoreio, quer dizer, você conta aí uma história legal, porque tudo isso é cultural, e é bom, né, porque as pessoas vão absorvendo isso. E quando o Roberto falou de referência, que se tornou o Nelore do Golias, virou a sua fonte de genética, quando você decidiu criar essa marca, que você pode apresentar agora, por que 2A e como é que foi essa composição, porque ontem eu estava aqui e flagrei ele conversando de linhagens do Golias, que muita gente nem conhece, né? É como se estivesse aqui já há muitos e muitos anos, para você ver que influência que tem essa grife, esse sobrenome Golias na atividade pecuária, ô João. Exatamente, Daniel. A gente vem propondo um Nelore com marmoreio, pensando bastante na fixação dos genes de carcaça. É importante a gente falar que a gente busca marmoreio, mas a gente também busca AOL e EGS. O AOL pela questão de volume e rendimento de carcaça, que hoje é o que paga o pecuarista. O EGS por questões de reprodução, que o Roberto comentou. Então, é fato que as vacas que a gente tem dentro do rebanho
com expoentes para essas características são as que mais entregam animais que vão dar esse tipo de resultado. E aí quando a gente vem no Golias, a gente enxerga esse pacote pronto. Dificilmente a gente acha que uma doadora, alguma coisa com menos de 100 de AL. Dificilmente a gente vai achar com EGS baixo e as relações que a gente comenta, que eu falo muito isso com o Fábio e com o Roberto, com relação ao AL para 100 e o EGS para 100, que é o quanto ela tem de centímetros quadrados por 100 quilos de animal. E isso a gente vem apresentando muito isso. É difícil a gente achar. A gente acha às vezes alguns criatórios que o cara tem marmoreio, tem EGS, mas o AO é muito reduzido. E aí a gente pode estar numa falsa identidade de que aquilo eu tenho que colocar, é gerador de genética. E acaba não sendo. O 2A ele surge como... O nome 2A surge pelos nomes dos meus filhos, Arthur e Ana Clara. É uma maneira que eu arrumei de tentar perpetuar meu avô, que era um apaixonado por pecuária, que fazia a pecuária do jeito dele. E eu venho da indústria automobilística e vim com a filosofia de melhoria contínua. E eu não conseguia achar isso em outro lugar, a não ser aqui. E depois outros criatórios que eu conheci através do Fábio, da Liliane, que é o Shiro Nishimura. E uso também muita genética do seu Shiro, que também tem muita base do Fábio. E é isso, a gente tem lá 3 doadoras hoje, 10 de marmoreio, 7 doadoras, 8 de marmoreio, e a gente vem fazendo esse blend dentro do Nelore. Ô, João, não queria falar nada não, mas agora já vou falar. Aí no catálogo que está do seu lado aí tem um monte de outras, viu? Você fica bem à vontade para estudar. De olho. Você tá com a fonte aqui, fica bem à vontade. A disputa vai ser boa porque essa democratização é interessante. Roberto, voltando a falar ainda e aí entrando nesse aspecto que você criou brilhantemente, que hoje é uma faixa que todo mundo carrega assim dentro da testa quando pensa nisso, porque sabe dos riscos e dos desafios da pecuária, de produzir num país como o Brasil, condições extremamente responsáveis, sustentáveis. Comprar o tempo é uma coisa importante. Ele já foi montando de cara num automóvel importado. Importado porque o Golias está completando 60 anos no Brasil, está ali a foto dele. E ele foi construído com todos os riscos e adversidades vencidos em 13 anos de garimpo, de artesanato praticado pelo Fábio e pela Lilica. Claro que eles não andaram sozinhos, buscaram em vocês da ciência muita sustentação, mas também de outros grandes ícones que começaram a enxergar, esse cara é doido, mas acho que ele vai dar certo. Já deu, né, Roberto? Não tem dúvida. E talvez quem esteja nos assistindo não tenha tanta familiaridade com os índices aqui que o João falou, AOL, EGS, marmoreio. Mas eu quero meio que traduzir isso para a linguagem do produtor, para a linguagem do pecuarista. Quando a gente fala em AOL para 100, a gente está falando de animais com mais musculosidade, com mais rendimento de carcaça, com mais conversão alimentar. E isso tem uma correlação direta com animais mais produtivos. Eu tive agora recentemente no Mato Grosso do Sul, visitei um arrendamento onde a fazenda paga um valor alto por ano por arrendamento. E sai em torno de R$250 por bezerro nascido. E a conclusão que a gente chegou é que R$250 pode ser para um bezerro bom ou para um bezerro ruim. Agora, se ele colocar um bezerro bom, ele vai devolver em ganho de peso, em conversão. Essa conta fica muito fácil. Agora, se ele colocar uma genética ruim, essa conta pode ser cara. Então, a mesma conta dos R$250 por bezerro, ela pode ficar cara ou barata, dependendo da genética que você coloca ali dentro. E, por outro lado, a gente pensa nas características de qualidade de carne, que definem sabor, definem suculência, definem maciez, nos coloca no desafio da gordura, nos coloca no desafio do marmoreio. E se forem análises individualmente, se eu seleciono o melhor de musculosidade, talvez eu elimine o de melhor marmoreio. E se eu vou no animal de melhor marmoreio, praticamente eu me afasto dos melhores animais para musculosidade, porque são características antagônicas. E no caso, o trabalho que já foi feito no Nelore do Golias ao longo desses anos todos, nos trouxe um animal equilibrado. É um animal que tem a musculosidade para trazer bezerros
que vão desmamar mais pesados, que vão converter melhor, que vão ter bons rendimentos de carcaça, além de trazer características de qualidade de carne. Quanto tempo eles levaram para chegar nesse ponto? Muitos anos. E a partir do momento que eu parto, e como o João fez, dessa genética pronta, eu compro tempo. Porque a gente poderia fazer isso através de cruzamentos e acasalamentos? Com certeza sim. Só que são ciclos de 10 anos, de 3 gerações, de 4 gerações, de muito mais gerações. E se eu partir de um negócio pronto, fica muito mais fácil, muito mais barato. Porque quanto custam 10 anos? E aí que fora vem... os riscos, né, Roberto? Fora os riscos. Estão aí embutidos, fora... né? E eles correram, por exemplo, com a endogamia, que venceram, porque o que saiu bom, saiu muito bom. Fora os erros, né? Quanto Eles custa... pagaram esse preço, é Quanto isso? custa um erro de acasalamento? De uma geração que são 9 meses de gestação, 7 meses de desmama, 12 meses de recria e 3 meses de engorda. E eu estou falando de produção de carne, eu não estou falando de genética. A utilização desses indivíduos melhorados é para produzir animais eficientes e carregam junto com ele possibilidade de qualidade de carne. Então, daqui a pouco eu vou meio que definir o que seria o animal ideal para qual tipo de mercado. Mas eu vejo claramente que o Brasil foi, o Brasil é, e o Brasil sempre foi um grande produtor de commodity. Então, o que a gente precisa transformar a nossa pecuária? A gente precisa investir em tecnologia, e o investimento em tecnologia é genética, é nutrição, é sanidade, é melhoria da qualidade das pastagens, aumento de lotação das pastagens para produzir mais quilos por hectare. Porque quanto mais eficiente eu for, mais eu me aproximo dos resultados financeiros de uma atividade que tem que ser avaliada como rentabilidade profissional. Então isso passa a ser muito importante. Quando eu penso em carne commodity, eu penso em alimentar o Brasil, alimentar o mundo. Eu só não posso confundir carne de qualidade, que é um produto para nicho de mercado. E a gente está percebendo que, em função de várias situações, a carne ficou cara para o consumidor no seu dia a dia. E somente através do uso de tecnologia, de aumento de produtividade e de estratégias de produção que a gente vai conseguir melhor eficiência para produzir mais e melhor, com possibilidade de reduções de custo. Agora, a gente não pode entrar nessa conta a demanda de mercados muito específicos que querem qualidade e estão dispostas a pagar mais por esse produto superior. E isso é nicho. Então, a demanda do commodity, na minha cabeça, o Brasil vai ser mais de 90%, sempre. A demanda por qualidade vai estar ali com uma demanda crescente, mas em níveis muito menores. Porque produzir qualidade custa mais caro. Então, a gente precisa, num caminho estratégico, buscar a solução para a pecuária brasileira. E a busca da solução para a pecuária brasileira é utilizar a tecnologia para a produção de mais quilos por hectare. Por outro lado, a gente tem a busca para atender demandas específicas de nichos de mercado. E aí o objetivo é produzir melhor, produzir mais qualidade, para atender quem está disposto a pagar mais por um produto melhor. Isso acontece em vários produtos do nosso dia a dia e depois a gente entra nesse bate-papo. Depois eu quero descrever também, tem um estudo da Texas A&M University sobre o marmoreio, a gente pode abordar isso daqui a pouco. E tudo isso aí é importante. Agora, dura quando a gente experimenta uma carne, quem nunca tinha experimentado vai lá e acha um nicho desse. Eu vou fazer uma bobagem aqui, vou chamar até um cunhado para comer um Denver Steak do Golias. Tá. Aí ele não quer saber de outra vida. Por isso que quando você encontra eco em João Paulos, como o que está aqui, e outros tantos que acreditam nesse trabalho do Fábio da Lilica, a coisa começa a criar uma série de outras opções e mais gente tem mais acesso a mais qualidade. E outra coisa, né, João? Você, cara inteligentíssimo, que vive dessa coisa empresarial e de negócio,
genética não é 2 e 2 são 4. Não era, né? Porque aqui está quase se tornando. Você falou aí a quantidade de animais em 230 que estão no catálogo, com 100, mais de 100 de AOL, que está um pouco abaixo de 100, está muito acima da média de AOL para uma carne de qualidade. Exatamente, legal, né? Daniel. A gente começa a enxergar que para você produzir carne gourmet, é evidente e é fato, a gente já comprovou, já olhou isso na prática, que sem genética, e a genética, quando a gente fala, é uma genética pressionada para as características, não se faz. Não se faz. Você não vai conseguir, em curto espaço de tempo, conseguir entregar esse animal. Por isso, essas biotecnologias que a gente utiliza hoje, que no caso a FIV, as transferências de embriões, elas são muito, muito, muito preponderantes para você chegar lá no resultado que você quer o mais rápido possível. Porque a gente não consegue mensurar o tempo, e a gente falando o que o Roberto está falando, com essa demanda de carne gourmet que vem crescendo, a conta de tempo não fecha. Se você for inseminar uma vacada para você esperar chegar, você vai ter que fazer muito cruzamento para chegar lá. E aqui, é o que eu falo, aqui é igual aquele shampoo, né, meu? É 3 em 1 aqui. Então, você já chega pronto. Não tem muito que... Claro, você tem que cuidar para você não perder as características, mas, acima de tudo, ir para cima disso. Ô, Fábio, é legal que para isso ser possível, para para essa multiplicação acontecer, foi preciso, como o Roberto disse, ajustar um destemor muito grande de investimento em tecnologia. E isso é uma coisa que hoje esses fantasmas não existem mais para a maioria dos produtores, que são profissionais, como os que a gente vê hoje em dia nos eventos, por exemplo, que o Roberto está presente, que o pessoal vai, absorve essa informação e acaba se tornando uma condição sine qua non para a produção, né, sustentável e com interesse em mercado, porque esse profissionalismo tem que ser diário, né, na atividade. Daniel, quando a gente veio, iniciamos esse projeto lá na Fazenda São Sebastião dos meus pais, não tinha essa preocupação com tecnologia, com tudo. A gente começou assim, como é o normal, arroz com feijão. Mas quando a gente fez a parceria aqui com o Condomínio Terras de Menezes, a condição principal quando a gente entrou aqui é que a gente principalmente andasse de braço dado com a ciência, que trouxesse as universidades para aqui para dentro, tudo que fosse tecnologia melhor, porque aqui a gente está sentado, esse gado está sendo criado numa terra que custa R$150 o metro quadrado. Então, a gente está competindo aqui de igual para igual, numa situação com cana de 60 toneladas por alqueire, com milho, com soja, com todas, com partes agrícolas que são altamente eficientes, com alta tecnologia. Então, a gente teve que, se virar nos 30 para dar uma rentabilidade maior do que isso que a gente tem aqui. Então, a gente não podia brincar, não pode piscar aqui, porque a gente tem uma pressão tanto agrícola quanto imobiliária nas nossas costas. Então, a união aqui do projeto Nelore Golias, e hoje já não é mais um projeto, uma realidade, sempre foi de braço dado com a ciência, com a Unesp, com a USP. Teve sempre uma ajuda de grandes técnicos, e principalmente de universidades até internacionais. O pessoal da USDA sempre nos deu um apoio muito grande aqui nos projetos que a gente sempre fez aqui para frente. E depois, quando a gente conheceu tanto a DGT na parte de ultrassonografia, que é selecionar o boi por dentro, como o direcionamento através do Roberto Barcelos de como fazer, o que o mercado quer, o tipo de produto que o mercado quer para a gente alinhar dentro dessa seleção. Aí, né, deu um toque do rumo que a gente tem que ir. Depois, a escolha da endogamia é um processo muito, mas muito caro, porque só seleciona gado quem não tem medo de fazer descarte. Uhum. E a endogamia impõe na gente um descarte, era grande, hoje a gente conseguiu trabalhar melhor, digamos assim, você dominar as vacas, saber qual tipo de cruzamento ela pode receber, e hoje também através da genômica, que o Zé Fernando Garcia nos ajuda, a gente de minimizar os riscos das endogamias que a gente faz. Porém, é tudo um preço e um custo que fica com a gente. Isso não transfere para quem a gente leva. Então, hoje eu não vejo outro sentido. A ciência que tem que nos direcionar e a tecnologia que tem que dar o rumo. Sem isso, a gente não consegue. E lógico que aquilo que o Roberto falou, o mundo hoje
e a gente percebe que há um aumento das riquezas mundiais e um aumento da classe média. E esse tipo de experiência, principalmente as experiências, como diz o Dr. Pedro Feliz, das sensações organolépticas, elas não voltam atrás. Se você vai num lugar, experimenta determinado produto, você vai lutar sempre para poder estar comprando esse tipo de produto. Então, assim, o Brasil tem realmente essa função de alimentar o mundo e principalmente através do mercado commodity. Mas todas essas pessoas que acabam tendo acesso a produtos melhores, há uma tendência, eu vejo, de aumento desse espaço de nicho. A China não comia carne na proporção que come. A partir do momento que eles tiveram acesso à carne, mesmo sendo commodity, mudou completamente o mercado brasileiro. E acredito que com essas classes médias, esses aumentos da classe média mundial, a tendência sempre vai ser de aumento de produtos bons, né? Aí eu acho que realmente, não sei se respondi o direcionamento, mas assim, quis fazer uma abrangência nisso, né, Roberto? Foi exatamente isso que a gente fez, e Roberto, ele falou uma coisa importante dessa, não é uma competição, mas é como ele falou, o termo é mais adequado, dizer assim, a pressão dessa... a pressão da precisão que a agricultura traz, do rendimento, etc., é muito grande em cima da pecuária, ao ponto de o Brasil hoje ser um exemplo mundial, por menos que se divulgue, nós aqui sabemos e mostramos isso todos os dias, da eficiência da pecuária, de se produzir mais e melhor em menos tempo, em menor área, né? E para não haver essa competição, para que todo mundo passe a ganhar cada vez mais. E a outra coisa é que, para isso valer a pena e pagar as contas da pecuária, esse AOL tem que ser muito bom, esse marmoreio tem que ser muito bom e certificado por uma universidade como a do Texas, e ainda por cima a gordura, enfim, a condição climática de um continente chamado Brasil, quer dizer, tudo isso está intrínseco nesse trabalho todo dia, né? Não tem dúvida. E vocês estão vendo algumas imagens ali do primeiro abate do Nelore do Golias que eu acompanhei. Eu não me recordo muito bem o ano, 2005 talvez, Fabinho? E nessa época eu trabalhava com cruzamento industrial. Você era novinho, ainda nem tinha barba. Aí, e é engraçado isso, porque a minha cabeça de técnico de pecuária funcionava na base do cruzamento industrial. E dentro das raças de cruzamento industrial, eu definia raças de musculosidade, de área do olho de lombo, para atender um tipo de objetivo. Da mesma forma que a gente definiam raças de precocidade, de marmoreio, de acabamento de carcaça, de gordura, para estrategicamente fazer uso dessas genéticas para atender e atingir um objetivo final. E parecia que estava escrito na minha testa, porque quando eu ia em eventos do Nelore, as pessoas olhavam para mim e falavam: o que você está fazendo aqui? Parecia que estava escrito: cruzamento industrial é um outro mundo e o mundo do Nelore é outro mundo. E o incrível e que me chamou muito a atenção há mais ou menos 10 anos atrás foi justamente isso, porque eu enxerguei um novo conceito de dupla aptidão. A gente aprendeu lá na faculdade que dupla aptidão era um animal que produzia carne e leite. E o novo conceito do dupla aptidão eu vim conhecer no Nelore do Golias, porque ele pode produzir commodity e qualidade. Porque ele consegue trazer os dois caminhos, que é a coisa mais difícil por serem antagônicas, dentro do mesmo indivíduo, dentro de uma mesma genética, para atender objetivos dos usuários dessa genética. Então esse, para mim, foi o grande valor que eu identifiquei lá atrás, e ano após ano, acompanhando o trabalho da fazenda, só melhora. Os índices de marmoreio aumentam, os índices de AOL e de musculosidade aumentam. E é no mesmo indivíduo. E isso eu não consegui enxergar em lugar nenhum. A gente trouxe aqui, eu recebo grupos de argentinos, de uruguaios, e uma vez, aí, alguns anos atrás, eu trouxe um grupo de acho que de 30 argentinos.
eles ficaram tão impressionados com o que eles viram, que eles não sabiam que o Nelore produzia uma carne de qualidade, até porque eles viram os animais e depois a gente fez um churrasco para eles. Eles ficaram tão encantados que levaram sêmen para inseminar nas vacas Angus lá na Argentina. E o mais interessante é que depois eles mandaram as fotos dos animais para a gente. E foi uma explosão de produtividade. Então, a gente percebe que muitos programas de carne de qualidade colocam raças europeias e eles se afastam, eles se aproximam das características de qualidade, mas eles se afastam do conforto, do bem-estar animal. E o argentino percebeu isso, ele estava precisando de um zebu para poder tirar grau de sangue europeu e melhorar o manejo, o conforto térmico, o bem-estar animal. Então isso começou a fazer sentido, principalmente na minha vida profissional, que a gente quer ser eficiente na produção, mas também quer buscar características de qualidade de carne. E é o que me chama atenção quando a gente fala e ouve e analisa os números e os indivíduos do Nelore e do Golias. Agora, a minha pergunta, quanto custa uma dose de sêmen? Não tem nada mais barato na pecuária de corte do que o custo da genética. Só que através do uso e do custo da genética que você vai explorar toda uma estratégia de produção. Olha lá, Roberto, estão até colocando as imagens, ó. As visitas dos argentinos, uruguaios que vocês trouxeram para cá, o Zé Fernando Garcia também sempre trazendo gente de fora que se impressiona com o leite, com a carne, com tudo. E o resultado. E dando esse feedback que você está falando aí, né? Não, impressionante. E realmente, num país que se julga, e de fato sempre foi a nossa referência de carne de qualidade, e há 20 e poucos anos atrás eu assumi isso como um desafio pessoal e profissional, foi de, será que o Brasil tem condição de produzir uma carne tão boa quanto a carne argentina? Aqui atrás tem uma boa prova disso. Daqui a pouco nós vamos ter a chance de dar esse testemunho muito verídico. Os nossos desafios foram grandes, não foram pequenos, porque a gente teve que ajustar toda uma estratégia de genética, de nutrição, de ferramentas para chegar nos nossos objetivos. Mas hoje, 20 anos depois desse meu desafio pessoal, eu olho as carnes que a gente está produzindo e eu falo que se me mostrassem essas carnes há 20 anos atrás e me dissessem que essa carne tinha sido produzida no Brasil, eu não ia acreditar. Porque hoje a gente consegue produzir dentro do Nelore ou através de cruzamento industrial, carnes padrão Choice mais, padrão Prime americano. E a gente consegue nas nossas condições e nos nossos custos de produção, tendo como base, no mínimo, 50% Nelore. Agora, esse Nelore precisa ser bom. Então, isso que eu ia falar e voltar essa conta que você estava fazendo. Bom, a prova, os 9 chefes nos deram já o placar, uma goleada. Agora, você falou do custo de uma dose. Mesmo que seja raro, como o que ele usa aqui, que é muito raro, você pegar o filho de um desses filhos que são, assim, eram muito difíceis de ser encontrados aqui, que o Fábio e ele ali que encontraram e usaram, né? Continuam usando. Não é que custa, acaba valendo, né? E aqui está uma prova do que fez uso disso, investiu, o doutor Ricardo Stolpe, que está sempre investindo, e outros tantos que acreditam e acreditaram e vão continuar acreditando e trazendo mais gente para esse universo. É o valor, não é o custo, né? Muitas vezes. Não, mas não tem dúvida disso, mas se a gente quiser ter uma conta direta, dilui o custo de uma prenhez, de uma dose de sêmen ou de uma IATF, que é pequena, é verdade. Em 250 quilos de carne que o animal vai produzir. Passa a ser insignificante perto do benefício da produtividade e da qualidade que ele te propicia. Porque eu não tenho o pontapé inicial de qualquer tecnologia de produção é genética. E não é num bezerro só, né? É em vários filhos numa mesma geração e outras gerações que virão vão aumentar apenas esse ganho, né? Ganho genético. Sem dúvida. Então, eu estou muito convencido de que o caminho a gente já descobriu. Daqui para frente,
os desafios são escala. Escalar essa tecnologia, escalar essa genética. Eu vou ser honesto. Se eu fosse dono de frigorífico, sabe o que eu faria? Eu compraria 50 mil doses de sêmen e daria para os meus fornecedores com o compromisso de comprar esses animais de volta. É o custo mais barato que uma indústria pode ter. Porque um animal superior pode trazer um rendimento de desossa 5% maior, 8% maior. E quanto isso não representa, né, no final, né? E se você tiver a curiosidade de olhar o balanço trimestral dos frigoríficos de capital aberto, você vai ver que a rentabilidade da indústria é muito pequena. Se eu conseguir esses 5% mais de rendimento de desossa, esse 8% mais de rendimento de desossa, eu consigo baratear o custo do quilo da carne produzida em 2 dígitos. Numa realidade de rentabilidade de 1, 2%. Olha o impacto disso. Dá até para chamar o cunhado pro churrasco, Prime. E você fez essas contas todas, né? Você faz essas contas todas todos os dias, não só para criar o seu rebanho, para volumar o seu rebanho com a qualidade que você adotou quando fez essa opção, João, mas também para andar junto com o Roberto, por exemplo, no Barbecue Secrets, né? E criar um eco maior para outras pessoas também terem esse direito. Daniel, a gente começa a perceber ao longo das gerações que esse custo de genética ele é pago na primeira geração. Então assim, a gente comprou ano passado, ano retrasado, uma aspiração da Felicidade do Golias, colocamos tijolo e é inegável, dentro do nosso pequeno intra-rebanho ainda que ela expressou aos 8 meses 4,2 de marmoreio. Então a gente está falando do animal e isso sem esquecer do AOL e do EGS. Então assim, o fato o tombo e o ganho genético a cada geração é muito grande. Então essa mensuração, eu estava comentando isso, a diferença de prenhez para uma dose de sêmen caro, que hoje custa R$60, uma dose de sêmen que custa R$32, ela é muito baixa. Ela é muito, muito, muito baixa, até porque esses touros têm uma fertilidade maior, vai ter uma taxa de prenhez maior, então a gente consegue diluir esses custos ao longo dos projetos que vão usando esse tipo de genética. Você conhece bem a Felicidade, então, né? Eu conheço e... Gosta, não? Ontem a gente andou lá e já falei com o Fábio se ia ter, se não ia ter, mas não sei, vamos ver. Vamos ver, então. Ela vai aparecer daqui a pouco para mostrar um pouco. Porque aqui a gente fala, mas a gente tem que ilustrar isso com o que está sendo observado, e era, na verdade, a única ferramenta que tinha, que era observar e enxergar por fora, mas a adoção de tecnologias, como você falou, dos dois aí, ó. A Felicidade e o tijolo estão aí. Dá para ver por que esse garimpo tem tanto valor e cria uma expectativa tão grande como a do evento que começa hoje à noite, comercial, né? Hoje à noite com o leilão Prime, amanhã com o leilão Select das fêmeas e no domingo com o leilão Select também dos touros que estão catalogados. Aliás, de vez em quando você está vendo o telefone aparecer na tela. Enquanto estamos aqui fofocando, podemos dizer isso, porque a gente fala com muita propriedade, vocês falam com muita propriedade, a equipe da Central Leilões está ativa full time, não teve feriado, não teve nada não. O pessoal está ali direcionando as suas dúvidas, a sua interação, a consulta pelos lotes. Geraldo Carvalho está aqui, já estamos recebendo o reforço do Roberto Carvalho, o Andrezinho está vindo junto, a Lilica já chegou aqui, Gabriel Borges veio também para observar de perto esse trabalho. Claro que ele vai dar uma beliscadinha na carne daqui a pouco, não é verdade? Direção do SBA também está por aqui, o Dudu, enfim, está aumentando o time, quer dizer, ganha essa importância, Fábio, pelo que a gente está vendo na tela. E cada uma felicidade que sai, claro que não cabem todas no time, porque o time de doadores não é de elástico, mas tem que ter um filtro, e a nota de corte sempre é muito importante a gente salientar isso, mas o que vem para o catálogo tem muito valor agregado. E essa daí é realmente a vaca que, como Golias, ela veio meio que abençoar aqui toda a nossa criação, porque uma vaca que desde o nascimento dela, ela foi líder de grupos contemporâneos em todas a sua vida. É uma vaca que chegou a que hoje é a recordista da raça Nelore, não só nas fêmeas como nos machos. É a maior AOL hoje que existe no Brasil, com 171,5 de AOL, 9,20 de marmoreio e 43 de EGS. Fora a feminilidade e a beleza racial. Eu já tive proposta de
de venda dela de grandes, mas grandes pilares do Nelore brasileiro. Seu Chico Carvalho, o seu Zé Humberto Vilela e outros aí que já tiveram aqui, apaixonados por essa vaca. É realmente um patrimônio hoje da raça Nelore. E o casamento dela com o tijolo fez hoje, talvez, com certeza, de mensuração de marmoreio aos 8 meses de idade, que é essa bezerra que está lá no João Paulo Teres. Então realmente um patrimônio aí da raça Nelore. 170 de mais do que o nosso, hein, ô Roberto? Mais ao que nós todos juntos. E outra coisa, isso está passando, né? Essa fixação de características desse tipo é que vai dando opção de mais gente ganhar com isso, né? Como você está fazendo com a bezerra dela. A gente está falando de características de média para alta herdabilidade. E o principal dentro da raça, 65% vem da mãe. Então, quando você utiliza o tijolo, que também é um outro expoente da raça, aí como eu brinco, é macuco no bornar. Não tem muito como errar, né? Só erra se quiser. E para a gente aqui nesse projeto, ao longo desde o início do Nelore do Golias, sempre foi muito fixada essa quebra de paradigma, como o Roberto falou, né? E não só das pessoas que já vinham, quando entram aqui, já vem com preconceito. Ah, vou lá, tem um tal de endogamia lá, isso não dá certo. Eles já vêm com preconceito aqui. E volta e saem daqui, assim, todo mundo, assim, mudou a cabeça, sabe? Mexeu com todo mundo. Tanto é a ponto que começou até pelo próprio Roberto. O Roberto é um case, assim, um ídolo nosso que a gente sempre teve. Ele mudou o processo industrial. Quer dizer, existe um processo que está aí desde sempre, e a pessoa viu aquele tipo de situação que o processo industrial tinha e falou, mas está errado, peraí. Vocês estão pondo tudo junto e depois tem que ficar caçando as peças. Então ele criou um negócio dentro, na época, lá no Marfrig, que ele já conseguia organizar as carcaças de um jeito que saía lá os níveis de carcaça, através da carcaça choice, a carcaça idade, tudo. Então ele criou uma metodologia que realmente mudou. Esse padrão. Não, mudou totalmente o que eles vinham bater na cabeça sempre. Quer dizer, uma pessoa chegou, começou a trabalhar lá, em 4, 5 anos, ele mudou totalmente o conceito. E como ele falou, ele era uma pessoa do cruzamento. Trazê-lo aqui, eu conheci ele numa palestra, falei, Roberto, eu gostaria que você fosse lá, ver. E tenho certeza que ele entrou aqui com preconceito, como todos entram. Falei, será, né? Tipo assim, ver para crer. E hoje aficionado, né? E constatou que realmente é uma mudança conceitual, através desse processo da fixação genética. Então, quem hoje leva um animal do Nelore do Golias, ele está levando um conceito. Não é um simples animal, que ele, dentro daquele conceito todo, que a gente foi construindo ao longo do tempo, hoje ele tem fixação genética. Então, você usando essa genética, você vai estar fixando, principalmente porque são genes de média e alta herdabilidade. Então, isso vai colocando um tijolinho a cada ano na sua genética. Você melhora o seu alicerce genético. Ou um tijolinho, ou um edirizinho, ou sei lá, um relevinho, o que você quiser colocar vai ser bem colocado. O cara que veio da indústria, já esteve em todos os elos, já jogou em todas as posições, menos de gandula. O Roberto Barcelos sabe bem o que é. E eu posso dizer, ele não vai falar isso, mas eu posso, porque ainda, 17 anos, boi deitado para mim era vaca, mas eu já sabia qual que era a grande demanda do produtor. Tinha sempre assim, o adversário é o meu pagador, que era o frigorífico, que nunca foi assim, você ajudou muito naquela passagem sua importante que ele está citando aqui dentro do frigorífico, Roberto, a desmistificar um pouco isso, né, e a tirar esse pano que separava o valor que tem o trabalho de um produtor de carne daquele que o mercado absorve e cada vez mais vai absorvendo qualidade. Então, assim, aí eu queria que você entrasse já dentro dessa descrição do que a AOL representa para o pagamento, para o rendimento da carcaça e o pagamento do produtor, e como que ele está evoluindo para cada vez mais tornar não preciso dizer amistosa, mas mais estreita a relação da indústria com quem fornece para ela. Eu sou da época que não existiam profissionais de produção com conhecimento de indústria, da mesma forma que não existiam profissionais da indústria com conhecimento de pecuária. Era um muro que separavam as duas atividades. E
pecuarista achando que a indústria ganhava dinheiro, a indústria achando que o pecuarista ganhava dinheiro, e a minha grande surpresa é que talvez nenhum dos dois estavam ganhando em alguns momentos. É aquela história que você falava do produtor não sabia o que e para quem estava produzindo, a indústria não sabia de quem estava comprando e o mercado muito menos de quem estava pagando. E essa história é muito bacana porque foi o primeiro impacto, eu, profissional de produção animal, de pecuária, fui ocupar um cargo na indústria. E o que me chamou negativamente, atenção negativamente, é que eu nunca, na meus primeiro mês de indústria, eu nunca tinha visto o comprador de gado na sala de desossa. Da mesma forma que eu nunca tinha visto o vendedor da carne no curral do abate. Então eu saí com uma certeza ali naquele primeiro mês, que o frigorífico comprava sem saber o que estava comprando e ele vendia sem saber o que estava vendendo. Puro commodity. E aí que começaram os desafios, porque eu comecei a entender o processo industrial e o grande problema que havia é que existia uma demanda por produtos melhores, só que esses produtos melhores, eles eram comprados, só que misturados com outros lotes, e as pessoas não conseguiam identificar esses produtos melhores. E aí, através de um programa de tipificação, de classificação, a gente começou a entender imediatamente no abate do animal qual que seria o destino daquelas carcaças dentro dos programas de qualidade das marcas de qualidade do próprio frigorífico. E tem algumas historinhas que me chamaram muito a atenção e são aprendizados, né? Uma vez eu, já fora da indústria, eu fui convidado para acompanhar o abate de um pecuarista. E eu acompanhei o abate, o rendimento foi muito bom, animais de 500 quilos de peso, rendeu 56% de rendimento. E eu passei o relatório, liguei para o pecuarista e falei, o resultado foi esse, em torno de 56% de rendimento de carcaça. Passou um mês, sei lá, um período, 15 dias, esse mesmo pecuarista foi abater um outro lote, eram animais 30 quilos mais pesados do que o lote anterior. E para minha surpresa deu um rendimento de carcaça 2% menor. Não me recordo se era 2, se era 3, se era 1,5, mas menor. E eu liguei para o pecuarista e falei, confirma o peso para mim. E ele deu risada. Eu falei, mas eu não estou entendendo porque deu um rendimento menor de animais mais pesados. Ele falou, não, eu sei disso. É que os animais deram uma área do olho de lombo tantos centímetros menor do que o lote anterior. Se isso acontece hoje em qualquer sala de abate e qualquer pecuarista que vai acompanhar o seu abate, a primeira grande observação que o pecuarista vai achar é que o frigorífico está roubando ele. Só que peso não garante rendimento de carcaça. O que garante rendimento de carcaça é musculosidade. O animal pode ter um peso maior, mas com mais vísceras, com mais osso, com menos carne. E aí a importância do AOL, da área do olho de lombo, que é o que vocês estão vendo ali na foto, que seria o olho do bife. Existe uma correlação muito importante, que quanto maior o olho do bife, mais musculosidade, maior rendimento de carcaça e maior rendimento de desossa. Então aí realmente a gente começou a entender alguns sentimentos que a gente tinha sem o conhecimento científico, que com o conhecimento científico nos trouxe muitas respostas. E aí ficou muito claro para mim que eu era um profissional que ficou 10 anos trabalhando porteira dentro, depois eu fiquei 10 anos trabalhando dentro da indústria. A gente começa a perceber que não existe vilão e não existe mocinho. São relações comerciais que vão existir entre quem produz e quem industrializa e quem comercializa a carne, que vão obedecer talvez oferta e procura, mas que cada dia que passa, a nossa evolução como produtor, a evolução da indústria frigorífica, exportando, fazendo um trabalho bacana no mercado interno, investindo em boas práticas de produção, investindo em tecnologia industrial. Da mesma forma, o varejista investindo no seu negócio para atender um consumidor cada vez melhor, a gente começa a perceber
que o que a gente tinha como verdade absoluta talvez não seja uma verdade absoluta, e esses processos estão cada dia mais transparentes. Hoje eu posso acompanhar um abate em alguns frigoríficos sem ter que ir ao abate. Eu tenho em tempo real as carcaças do meu lote passando no meu celular, dando peso individual por carcaça. Então, cada dia que passa, a gente está tendo mais transparência nas nossas relações comerciais. Isso é fruto de um amadurecimento muito grande. Cada vez mais abrangente, né? Isso é legal. Talvez daqui 5 anos a gente tenha melhores e mais transparentes as relações do que hoje. Mas hoje a gente já tem muito melhor do que 10 anos atrás. Pô, tem menos do que isso, 10 anos, hein? O João Paulo, e é legal que acaba virando esse processo do ganha-ganha, chega na ponta final com o consumidor. A gente tava brincando aqui, o negócio dá até para chamar o cunhado para um churrasco gourmet, do Denver Steak do Goliath, dá. Mas assim, cada vez mais cunhados vão ter essa chance também. Não, exatamente. Eu não estou aqui mistificando a figura do cunhado, todos nós somos também, mas isso é legal porque esse ganha-ganha chega lá na ponta final, senão não justificaria o seu investimento em genética e em tecnologia para produzir também. Exatamente, o que a gente começa a acompanhar é uma absorção do mercado em todas as suas etapas, né? E quem não absorver, quem é o cliente da etapa, acaba ficando fora do jogo. Esse é o grande lance. A gente estava conversando isso antes, né? Como é que essa demanda de gourmet pode ser absorvida? Dessa maneira, sendo todas as etapas da cadeia remuneradas como devam ser por pessoas ou criatórios que estejam investindo em genética. Porque o fato é esse, né? A gente investe, a gente despende, a gente precisa ter esse retorno, senão o negócio não gira. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, o Roberto sempre bateu nessa tecla. Quem define o mercado é o consumidor. Porque assim, se não pôr a cenourinha na frente do cavalo, ele não vai andar. E a cenourinha, quem faz isso é o consumidor. A pressão de ter carne com marmoreio ou não carne com marmoreio, carne commodity, carne de qualidade, é o consumidor, né, Roberto? É a demanda do mercado vai definir isso, né? Hoje a gente vê que, pelo menos a gente vê mais ações de festas de churrascos, né? Todas as festas que tem, né? As festas de churrasco viraram festas, assim, para nossa, digamos, nossa idade, né? Porque a moçada não liga muito para isso, mas você vai ficando mais velho, você quer comer bem, você quer beber bem, você quer estar, né, num ambiente bacana, e tem aumentado muito essas linhas, cada vez mais boutiques, restaurantes gourmets, né? Então, a gente percebe que há uma demanda, a demanda está crescendo. Em contrapartida, que é um problema sério, né? A gente está, podemos falar o português, claro, a gente está dominado por 3 grandes grupos que abriram, de uma certa forma, um mercado muito maior de exportação, e eles têm uma lucratividade maior, quem exporta, principalmente quem está hoje bebendo na água da China, né? Digamos assim. Então isso está dificultando muito essa relação, porque forçando muito para esse mercado e cada vez achatando mais os frigoríficos que não têm essa liberação de exportação, né? Mas é como eu comecei, o mercado que vai definir principalmente o consumidor, né? O Roberto, você então reforçando isso, né, a questão é uma equação simples, né? Se a gente puder colocar isso de uma maneira simples, como a didática sua permite, o consumidor pede, a indústria encomenda, sempre foi, mas está cada vez mais fácil esse caminho, essa linha está cada vez menos tortuosa. O consumidor pede, a indústria encomenda e o produtor, o pecuarista, o produtor do bezerro entrega. Está entregando cada vez mais, vamos dizer assim. Isso funciona muito bem no commodity, onde as relações comerciais definem as estratégias de produção. Talvez esse mesmo modelo não funcione para os programas de carne de qualidade. Por quê? Porque o produtor produzindo, vendendo para a indústria abatendo, desossando, vendendo para o varejista vendendo para o consumidor, a gente percebe um desequilíbrio muito grande de rentabilidades ao longo da cadeia. E a maior rentabilidade ainda está no varejo. Por que isso funciona no commodity? Porque
o commodity você vai se especializar em ser o mais eficiente possível na sua produção. E quanto mais eficiente você for, você vai ter uma demanda da indústria ou para exportação ou para o mercado interno. E você vai hoje conseguir, em função de tanta tecnologia colocada ao longo desses últimos anos, uma eficiência e uma rentabilidade na sua pecuária. O chamado boi 777. O que é o boi 777? Na minha concepção, é o que existe de mais alta tecnologia hoje no Brasil, de você usar uma genética superior com uma estratégia nutricional em todas as etapas de produção para produzir um animal de 2 anos de idade e 20 arrobas. Isso hoje, para mim, é um alto nível de tecnologia com uma rentabilidade bastante interessante, principalmente para quem faz o ciclo completo. Só que na carne de qualidade, essa conta da oferta e procura não funciona tão bem. E aí a gente vai começar a ver iniciativas diferentes. Ou o produtor que produz qualidade vai buscar acessar o consumidor final, ou a indústria frigorífica, ela vai produzir animais próprios e também buscar acessar o consumidor final, ou o varejista vai perceber que não está conseguindo ter padronização, regularidade e qualidade, ele vai se aproximar do produtor. O que eu quero dizer é que todos esses modelos já estão acontecendo hoje no Brasil e a maneira que a gente consegue enxergar que as etapas do processo vão conseguir uma rentabilidade e um equilíbrio melhor das suas estratégias. Porque o que começou a acontecer nos últimos anos? A gente criou uma demanda muito grande por carne de qualidade e produzir carne de qualidade se tornou muito caro. E a minha grande dúvida é o seguinte: a demanda existe. Será que vão existir produtores disponíveis para produzir com esses aumentos do custo de produção, em função do aumento do preço dos insumos, aumento do preço da reposição, e a indústria, por outro lado, que atua no mercado interno, com o mercado interno enfraquecido, em função de 2 anos de pandemia, em função de ter que balizar o seu preço de compra num preço de exportação, sendo que ele atua no mercado interno, essa conta não fecha para a indústria, da mesma forma que essa conta não fecha para o produtor que produz qualidade. E aí eu pergunto para você, existe demanda, mas quem vai produzir essa carne para atender essa demanda? E aí que gera muita oportunidade para quem enxerga o mercado da carne de qualidade. Eu me atrevo a dizer que a marca de carne que vai valer milhões num futuro próximo, uma marca brasileira, talvez ainda nem exista. Talvez ela está num processo de embrião, mas que vai ter uma nova concepção completamente diferente de tudo que a gente viu nos últimos anos, mas eu não tenho dúvida que vai ser na base de uma genética superior, de um sistema de produção cada vez mais eficiente, para atender um público cada vez mais exigente. Então, o caminho do commodity é um caminho natural, pela aptidão do Brasil. Mas o caminho da qualidade vai ser um caminho que vai nos dar grandes oportunidades, que quem enxergar vai conseguir acessar o consumidor final, porque a carne hoje no Brasil virou a grande estrela da gastronomia. A carne bovina hoje, ela é responsável de ser a atração principal em todas as confraternizações, as festas, as reuniões de final de semana, os festivais de churrasco, e a gente criou demanda. A gente está disposto a pagar mais por um produto melhor, principalmente quem tem um poder aquisitivo maior? Sim. A minha dúvida é quem vai produzir. E é esse perigo que começa a acontecer daqui para frente. A gente não está aqui vislumbrando a China comprando um bifiante do Golias em condição de grande escala. Senão a gente ia ter que fazer FIV até do Rock aqui, da Santa, do Fábio, da Lili, que não ia dar. Talvez todo mundo. Isso vai acontecer antes do que a gente imagina. Será? Porque o mundo não enxerga o Brasil como um produtor de qualidade. O mundo enxerga o Brasil como um produtor de commodity.
commodity. Só que se o mundo souber o que hoje já está sendo produzido no Brasil, aí vai ser a grande nova revolução da pecuária de corte brasileira. E eu me atrevo a dizer, e puxando um pouquinho a sardinha para o lado do canal do Boi, nós estamos aqui já há 3 anos, bendita pandemia que nos reuniu aqui na Água Branca para mostrar isso para o mundo inteiro, né? Porque nós estamos na rede mundial de computadores, todo mundo tem acesso à internet, tá, e tem disponível isso, fica no YouTube, a equipe do SBA lá em Campo Grande sempre coloca e disponibiliza essas programações para todo mundo ver e saber disso. Aliás, é por isso que cada vez mais gente vem de fora buscar nessa fonte, essa condição, como fez o João Paulo agora recentemente. E essa carne de qualidade que já existe aqui no Nelore do Golias, claro que não tem escala ainda comercial, né, industrial, mas que já é essa realidade que prova a chance de, por exemplo, investir em 230 animais desse catálogo extremamente bem recheado, que começa a ser, né, oferecido ao mercado na noite dessa sexta-feira. E a gente já tem aqui a prova em contest de tudo isso. Está passando na sua tela, daqui a pouco vai passar aqui na mesa com a gente. E a gente vai ter oportunidade de mostrar tudo isso, Fábio. Agora, a responsabilidade é muito grande. A gente está falando aqui de todos esses conceitos que brotaram lá atrás, quando vocês teimosamente foram atrás de um cara que praticamente não existia, não tinha filho, ou filho que não tinha sêmen. E isso foi sendo colocado em nível, como é que posso dizer, industrial aqui dentro, para hoje você ter os pastos lotados aí, bem piqueteados e os seus grupos de manejo bem divididos dentro dessa condição de produção de pecuária brasileira, que tem que ser esse desafio com a cobertura de gordura e tal, porque o Brasil é um continente cheio de diversidades climáticas. Então, quer dizer, esse trabalho é realmente uma coisa muito responsável, mas a gente vê tudo esse conceito que o Roberto está descrevendo, o João Paulo está absorvendo. Estou falando do João Paulo que ele está aqui com a gente, mas o Brasil inteiro que está assistindo tem acesso a isso e usa bem essa genética, né? E tudo que sai bem. Eu acho que o legal para a gente falar, que a gente fala muito de tempo dentro da pecuária, é que se eu tenho o poder de comprar esse tempo e na pecuária os próximos 2 anos já é passado, eu acho que o pessoal hoje à noite e amanhã tem uma grande oportunidade para dar aquele atalho que surge, né? Para a gente chegar numa ponta mais rápido, Daniel. Eu acho que isso vale ressaltar, né? Porque dá resultado. A gente está vendo isso dentro da 2A, dentro de outros criatórios que utilizam a genética Golias. E o Roberto endossando isso, a grande pergunta é por que não investir? Porque não tem, o retorno é praticamente certo, desde que, óbvio, né, que a gente investe em características, a gente não pode esquecer que a gente precisa dar condições de ambiente para expressar essas características, sanidade e manejo, mas praticamente o produtor fazendo o papel dele. E daqui a pouco a gente vai descrever algumas dessas opções de investimento que você tem à disposição, eu repito, a partir de 7h30 da noite desta sexta-feira, no leilão Prime Nelore do Golias, com doadoras e com touros que estão catalogados, estão à sua disposição. Você vai ter, você tem, na verdade, toda a equipe da Central Leilões. Eu vou trazer daqui a pouquinho aqui Dom Lourenço Campo, que já chegou por aqui, e também o Geraldo Carvalho, que vai se unir a nós daqui a pouquinho, para a gente poder apresentar esses lotes, né, descrevê-los e mostrar que dentro de cada um deles tem as informações que são, na verdade, todo esse conceito, Fábio. E agora eu acho que a gente tem que usar aí do tempo, mostrando tudo que a gente tem de melhor e sempre aproveitando, né, a experiência e principalmente esse feeling da carne que o Roberto tem, né? Inclusive aqui eu pedi para trazer as carnes, elas estão todas congeladas, né? Que aqui a gente tem nosso estoque, não é uma loja, mas tem um estoque para as visitas, né? Então quem vier nos visitar, sempre a gente tem como diz uns amigos, a munição está guardada nos freezer, né? Hein, Roberto? Então, diz os seus contemporâneos, né? Ai, que bom se cesse lá em casa, hein? Então, eu ia pedir para você, o Roberto, levantar ali e apresentar ali os cortes de carne e comentar, né? Embora, assim, não está com uma visualização muito boa, né? Mas eu acho que é interessante o pessoal ver acompanhar aqui, porque aqui é feito tudo ao vivo e a cores, sabe? Não é nada produzido em estúdio, não. Então, aí, ó. E a gente vai degustar isso tudo. Uma pena que ainda não temos a tecnologia de passar o sabor e a experiência pelo canal, mas está aí.
Segue aí, Daniel. Meu Deus, é que a gente fica aqui, fica admirando. Eu me sinto aquele cachorrinho que fica na porta do açougue, esse ou da padaria no domingo, olhando para aquele trem girando e tal, porque realmente é o objeto de cobiça do consumidor, que é o objeto de trabalho de todos vocês que estão em cada um dos elos da cadeia para chegar num produto como esse. Agora, cada um desses cortes aqui, e aí entra numa seara que você domina como poucos, Roberto, tem uma coisa que leva também à condição do valor agregado da produção, da remuneração de quem produziu e de quem industrializou e etc., que é uma coisa que está em cada um deles. O padrão. Queria que você falasse sobre isso, porque uma genética bem selecionada e multiplicada com essa responsabilidade toda leva todas as picanhas com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão, mesma característica, todos os cortes de fraldão, de contra. Que padrão? Não tem dúvida, antes de falar e responder a sua pergunta, eu quero fazer algumas observações em relação ao que aconteceu com a carne brasileira nos últimos anos. A gente não tinha referência, as nossas referências eram as carnes argentinas. Lembra quando a gente ia na churrascaria? O garçom punha na nossa frente, ó, essa é a boa, essa é a argentina. Essa é a boa, essa é a uruguaia. E, de fato, as carnes argentinas e uruguaias servidas para a gente tinham uma maciez e um sabor muito melhor do que a carne que a gente estava acostumado a comprar e consumir no nosso churrasco. Isso era fato, eu estou falando de 20 anos atrás. Com a evolução da pecuária em função do investimento em tecnologia, a gente conquistou nas marcas de carne do Brasil uma característica que é fundamental: maciez. As pessoas associam a uma carne de qualidade maciez. Se você entrevistar 100 pessoas, 100 pessoas vão considerar a maciez como a principal característica de uma carne de qualidade. E isso, de fato, começou a acontecer. A gente começou a conquistar a maciez em função da necessidade que o produtor tinha de encurtar o seu ciclo de produção. E aí começou a acontecer um processo diferente. As pessoas começaram a perceber que a carne brasileira ela ganhou muita maciez, mas ela perdeu sabor. Por conta de ciclos de produção de novilhos cada vez mais jovens, de novilhas cada vez mais jovens. Isso é natural, isso é a curva do crescimento dos tecidos, onde você abate o animal próximo da puberdade, onde ela não tem a deposição de gordura necessária para trazer o sabor e a suculência dessas carnes. O que começou a acontecer agora? Eu estou diante de alguns consumidores que estão num nível de exigência maior, que só maciez não atende a esse público. E aí eles buscam maciez e sabor. E o grande aprendizado que a gente teve ao longo dos últimos anos é que para eu ter sabor, eu preciso ter pasto. E eu não sei bioquimicamente o que acontece com o Nelore, mas o sabor da carne do Nelore é diferente. O sabor da carne do Nelore é marcante. É uma carne que tem mais personalidade. E aí eu comecei a perceber, e eu fazer algumas analogias com o mundo dos vinhos. Eu falo que uma carne só macia é um vinho de R$30 a garrafa. Uma carne que entrega maciez com sabor é um vinho de R$300 a garrafa. Obviamente, como a gente atua para nicho de mercado, a gente vai ter cada vez mais clientes mais exigentes buscando esse vinho de R$300. E aí que entra com uma força muito grande projetos que buscam produzir a carne do Nelore com uma recria a pasto. Dá uma olhada na coloração dessa gordura. Isso mostra claramente que o animal foi recriado a pasto. E a gordura de um animal recriado a pasto, ela fica mais amarelada, ela fica pigmentada, vamos dizer, porque o pasto tem caroteno. E o caroteno se fixa na gordura. Então eu enxergo uma gordura mais amarelada com uma carne com muito mais sabor.
E aí que começou é aí que encanta realmente o consumidor do Nelore do Golias ou de projetos de carne com essa ideia, com essa estratégia. E aí, quando eu falei que os chefes de cozinha posicionaram a carne do Nelore do Golias com unanimidade superior, porque ela conseguiu entregar, além da maciez, conseguiu entregar sabor. E isso é fruto realmente de um sistema de produção e de um animal apto a produzir essa qualidade. Então aqui a gente vê, vou pegar um corte aqui, ó. Esse corte contrafilé, dá uma olhada na altura desse contrafilé, dá uma olhada no que a gente chama de olho de bife, dá uma olhada que a gente chama de AOL, que é a chamada área do olho do lombo. Quanto maior o AOL, de novo, maior musculosidade, maior rendimento de carcaça e maior rendimento de desossa. Eu ter um grande AOL com gordura, isso mostra que o sistema de produção está muito bem ajustado ao potencial genético que aquele animal tinha. E além disso, se eu identifico marmoreio, aí é a minha certeza de que essa carne vai entregar todas as características que eu desejo de maciez, de sabor e de suculência. Se eu conseguir montar essa estratégia na base do objetivo final e transferir para dentro da fazenda, aí eu ganho a padronização que você comentou. A padronização do produto final nada mais é do que padronização de todas as etapas do processo, desde a genética, da nutrição, da sanidade, do sistema de produção, tempo de recria, tempo de engorda, suplementação e assim por diante. Então, eu não consigo padronizar um produto final se eu não padronizo todas as etapas do processo. E esse aprendizado, para mim, não veio da carne. Esse aprendizado, para mim, veio do café. Para eu padronizar um produto final café, eu preciso padronizar todas as etapas do processo, do grão à xícara. Aqui a gente está falando do pasto ao prato. Que era um institucional que a gente mostrou aqui algumas vezes. E aí ele citou bem aquela peça que está com a gordura, aqui você já citou, né? Que a gente trouxe aqui para mostrar, mas faz parte do acervo, vou chamar de acervo, não estoque, porque isso é um acervo. Agora, é aí que vem aquela sensação que o Nelore começou a provar, quebrando paradigmas que você e alguns outros produtores, né, e selecionadores ajudaram, Fábio, a fazer aquilo que ele contou aqui pra gente, que é aquela goleada dos chefes, né, destacar a carne do Nelore e do Golias, que é aquela sensação de ter o sabor e toda a coisa da caça, uma coisa muito diferente para o consumidor, né? E a goleada não foi 7-1, foi 9-0. E eram chefes de várias partes, hein? Essa história já tinha me contado, a gente fica muito contente, muito feliz, porque todo o processo, a gente não sabia que ia chegar onde a gente chegou. A gente começou vendo o que o Roberto salientou bastante, a produtividade do animal, que o Golias ele é muito eficiente. Ele é extremamente eficiente na produção do animal em si. Então, no leite, no temperamento, nas partes, nas peças, no tamanho das peças. Então, ele, digamos, gabaritou dentro dos trabalhos já feitos até hoje, analisando tanto a quantidade quanto a qualidade. Eu acho que hoje o principal desafio da gente, a partir de agora, que a gente já conseguiu conquistar vários, digamos, o que a gente procurou, vários pontos que a gente procurou fazer, a gente já, digamos, já chegou ao ápice dele, que primeiro era a reconstrução do Golias, segundo a padronização do gado, o temperamento do gado, né, a montagem do chassi está pronta. Agora, o que a gente quer evoluir mais ainda é a quantidade de carne dentro da carcaça. Então, hoje a gente tem aqui dentro do criatório os recordistas de AOL, do número 1 até o número 10, já mensurado no Brasil até hoje, através da ultrassonografia, estão todos aqui. Então, a gente quer evoluir ainda mais nisso, porque a gente quer transformar um Nelore em que passe de 54, que é o normal, mas chegar a níveis de 60% de rendimento de carcaça, porque aí a gente está entregando animais com mais carne, digamos, por centímetro quadrado dentro da carcaça, né? Ou por metro quadrado, que é a AOL por 100.
Então, esse é o grande desafio que vem naquilo que o Roberto falou. Você tem que ser mais produtivo. O marmoreio, ele é um bônus. Ele vai direcionado para aquele mercado que vai pagar por isso. Porque para a deposição do marmoreio é genético, porém depende do ambiente. Então, o custo de produção é um pouco mais elevado que um animal com o mesmo custo para um animal commodity. Então, a gente tem que ser cada vez mais eficiente e trazer sempre essa genética, procurar sempre evoluir na genética, porque os genes a gente já conseguiu dominá-los, sabe onde estão. É simplesmente comprar o tempo, como o Roberto diz, e estar sempre replicando essa variabilidade e estar colocando nos plantéis. A condição de sabor, hoje um Nelore a pasto, principalmente o Nelore, eu digo porque é a raça que mais se adaptou à raça que o ambiente do nosso Brasil centro-oeste todo é a raça que mais se adapta. E é uma raça muito produtiva e que ela não depende, a vaca pare não depende de ninguém lá ver o bezerro dela. Ela resolve tudo, entendeu? Enquanto que outras raças dependem sempre de estar uma pessoa sempre cuidando daqueles bezerros. Mas, enfim, a humanidade ela evoluiu através a partir do momento que começou a utilizar da carne, né? Então isso trouxe um outro tipo de proteína e ela traz sensações de ancestrabilidade que você fica procurando a diferença do sabor. E o pasto, sem dúvida nenhuma, traz isso que o Roberto disse. E aqui o gado é quase que 90% da finalização, de toda a criação, e só, às vezes, na finalização com uma suplementação pequena, não temos confinamento aqui, mas está todo a pasto e traz esse, como diz o Dr. Pedro Felício, sensações organolépticas. Que já estão quase na hora da gente provar aqui também, né? Falou isso, até o Cassiano Pérez sentiu o cheiro do churrasco, já chegou aqui também para engrossar o nosso time aqui. Geraldo Carvalho está fotografando os cortes e ele falou de colocar mais carne na carcaça, que é possível, você acabou de falar isso ali, com essa seriedade toda na produção, e mais carne com mais qualidade, porque é uma coisa que está intrínseca à outra, que afinal de contas ele já percorreu esse caminho, né, Roberto? Não, e aí eu vou tentar resumir um pouco de tudo que foi falado hoje aqui. Hoje eu trabalho com fazendas, eu sou consultor de pecuária de corte. Hoje eu sou consultor de frigorífico. E hoje eu sou consultor de varejo. Eu trabalho em todas as pontas. O que me chama a atenção no Nelore do Golias? É que o uso dessa genética me beneficia todo o processo. Eu já tive genética, por exemplo, que me beneficiava o produtor, mas me prejudicava na indústria, me prejudicava no varejo. Eu já tive estratégias de produção industriais que me prejudicavam na produção, me prejudicava no varejo. O que eu quero dizer, que é mais ou menos o resumo de tudo que foi falado até agora, é que essa genética traz um ganho de cadeia. Por quê? Porque ela transforma o produtor em mais eficiente, e eficiência é viabilidade e é rentabilidade. Esse animal que foi produzido com eficiência e com rentabilidade nas fazendas vai trazer ao frigorífico bons números de rendimento de desossa, e isso é benefício direto ao frigorífico, da mesma forma que vai trazer benefício ao varejo com um produto demandado cada vez mais pelo consumidor. Então, eu raramente consegui enxergar estratégias de produção que conseguem ao mesmo tempo beneficiar o pecuarista, a indústria, o varejista e o consumidor. E eu vim achar isso aqui. Aliás, nós vamos mostrar isso agora aqui. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente mostrar. Roque, você sabe que você é um dos personagens mais importantes aqui. Afinal de contas, nem afiar a faca você não precisa, porque nós estamos aqui dentro do... nem amolar a faca não precisa. Aí, ó. Esse aqui é o selo da qualidade, esse aqui é o que tem chamado a atenção. E eu repito, aquela brincadeira que a gente faz com o povo do Sul. Ah, que bom se cesse em todo lugar essa carne, né? Com a gôndola cheia desse tipo de carne.
confesso que todo lugar que a gente acha isso, Roberto, não dura muito tempo, né? Aqui em Araçatuba, por exemplo, quando chega, o Lourenço Campos vai lá e pega tudo para ele. A dona Adriana faz questão. E onde chega, vai, porque tem esse valor, né? Olha que beleza. Não tem dúvida, ele está ali. É inspirador, né, Roberto? Não, e o que me chama a atenção, na verdade, é que poucos projetos de seleção genética vão até o produto final. A gente se prende em alguns momentos em características raciais, em características de produtividade, em características índices e tudo mais, mas o projeto não chega até a ponta final. E eu estou muito feliz que em qualquer discussão técnica hoje, qualquer simpósio, qualquer dia de campo, a carne virou a estrela principal e não existe melhor cartão de visita de qualquer projeto de genética do que o produto final. Ele se defende, ele fala por si só. E se você quer desafiar ele, você coloca na grelha e avalia. Se você quer desafiar ele, avalia o rendimento de desossa que ele deixou na indústria. Avalia o resultado de produtividade que ele deixou na fazenda. Eu não posso parar os meus processos de seleção na fazenda. Eu não posso parar os meus processos de seleção no frigorífico. Eu tenho que ir até a boca do consumidor final, que ele que vai validar ou não o trabalho que eu estou fazendo. Tem alguns coringas aqui em volta, estou falando do João Paulo, que já falou com a gente. Babo, vem cá um pouquinho. Outro coringa que está no comércio, está na produção, está na absorção de genética, está no conhecimento desse trabalho de muitos anos aqui, da convivência. Cadê o cowboy? Vem cá, meu amigo geral, também produtor, fornecedor de genética, conhecedor de mercado, dessa cultura do Nelore do Golias e comercialmente outro fenômeno. Vem cá, dá um bom dia aqui para todo mundo, porque daqui a pouco vocês vão assumir a apresentação de alguns lotes. Cara, numa hora dessa é maldade, né, Geraldo? Bom dia. Bom dia, amigo Daniel. Bom dia, amigos do canal. Realmente é judiação com quem está em casa, né? Porque a gente tem certeza que daqui a pouco a gente vai comer um pedacinho, né? Agora quem está em casa vai ficar aí com vontade, mas pode adquirir essa genética a partir de hoje, né, Daniel? A partir das 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. 3 dias de evento com muita qualidade, fêmeas, touros. E essa genética que hoje é referência não só no Brasil, mas no mundo, né? Parabéns, Nelore do Golias. Legal. Lourenço, impressionante que cada vez que a gente vem aqui e mostra isso, mais gente vê, mais gente entra. Nós estamos com um que é mais recente, está aqui do meu lado, o João Paulo. Outros tantos já vieram também mais recentemente, ainda tem muita gente para vir. É por isso que até a gente sempre bate nessa tecla, mas o desprendimento do Fábio e da Lilica em colocar um catálogo tão recheado, e não é só pelos 60 anos da importação que chegou o Golias, mas pela necessidade, ou melhor, pela oportunidade que tanta gente ainda tem de entrar nesse mercado, ou de colocar uma carne dessa para servir para a sua família, para os seus convidados, né, Lourenço? Bom dia. Bom dia a todos. A oportunidade que criadores de todo o Brasil vão ter de produzir isso aqui, né? E sem qualquer incremento, né? Aliás, só com o incremento da genética, né, Roberto? Sem qualquer... Você não tem que mudar nada no seu manejo, mudar nada na estrutura da fazenda para produzir uma carne dessa, que é consumida por nós aqui e pelo sheik lá de Dubai, né, família? É para onde foi exportada essa carne, essa genética toda lá e que é produzida lá também. Então é isso, é você ter acesso a uma genética para produzir uma carne melhor, mais quantidade de carne e melhor qualidade de carne. Você viu que começou a instalar o carvão aqui, até o Cassiano Pérez saiu da central e veio para cá. Veio para cá, tirou só isso para tirar o Cassiano do escritório e vir para cá, né, Cassiano? E daqui a pouco nós vamos saborear, e vocês de casa aí, ó, fiquem atentos que a partir de hoje à noite, 19h30, a gente começa a oferecer a genética que vai poder viabilizar essa produção dessa mesma carne na sua fazenda. Daqui a pouco eu passo a bola para vocês apresentarem esse grande mercado que está à disposição. Cassiano, um beijo para você. Lógico que são brincadeiras, que é um dos maiores coringas também que nós temos nesse time que está apresentando essa semana aqui. O outro que também escutou o estalo do carvão, apareceu, está lá na ponta ali, ó. É outro com a ó avantajado, mas não chega nada da felicidade. Nós estamos aqui por causa disso, Gabriel. Peraí, como é que é o negócio? Mas estou trazendo o AOL do Etrusco aqui, que é, ó, com a felicidade, mais de 170. Bacana. Bem-vindo também, Gabriel Borges, está sempre junto com a gente, observando e disponibilizando essa genética da parceria do Pecuária BR com o Genética BR e também o Nelore do Golias. Já tem uma tábua igual essa, com essa uniformidade aqui, lá na 2A? Já tem, né? Tá chegando, né? Na verdade, a gente tem a nossa primeira safra de animais para 2023, é o primeiro leilão da 2A.
Mas a gente tem... Põe na agenda aí, Babu. E a gente tem a produção de gado comercial, que já é um gado focado em ultrassonografia de carcaça, já tem base Golias, né? A gente comprou um tempo atrás novilhas do Fabinho e vem fazendo isso em grande escala lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, eu queria falar sobre isso, porque você direcionou bem isso, e a condição que tudo que foi falado aqui, principalmente nesse momento final que a gente mostrou a carne e a origem dela, e o sistema de produção estritamente nacional a pasto, lá você tem uma produção que não pode ser diferente de nenhum lugar, aliás, não tem sido. Cada vez que a gente viaja, a gente roda uma barbaridade pelo país, a gente vê o que está virando a pecuária com relação a essa questão da responsabilidade ambiental, social, porque está tudo envolvido, a gente viu o temperamento, que aqui também é uma escola, e isso tudo está dentro desse projeto de produção seu, que já é uma realidade também, e que deve acontecer em todas as partes do Brasil. Perfeitamente, Daniel. A gente preconiza todas essas características com relação à produção de carne, sem esquecer do ambiente, né? Que a gente tem que ser mais produtivo, que o Roberto falou. Para ser mais produtivo, a gente entra na genética, a gente precisa de animais de maior AOL. Para a gente ser mais produtivo, a gente precisa da nossa fêmea emprenhando antes. E para ter qualidade, a gente precisa de marmoreio. Então, voltamos no 3 em 1 que eu comentei, a gente encontra isso na genética Golias. Então, acho que isso é importante. E, principalmente, a gente pensar que a gente precisa melhorar as matrizes brasileiras para essa característica, que é um outro ponto que a gente precisa chegar. A partir do material de cruzamento genético, a gente tem uma equalização através do touro, que a gente coloca um Angus dentro de uma matriz Nelore, mas sem esquecer que a matriz Nelore também precisa melhorar. Porque senão a gente continua entregando uma oscilação de carcaça que não é legal para as próximas etapas do processo. Legal você falar isso, porque afinal de contas você mescla aquilo que é bom. E tudo que é bom é sempre bem-vindo em qualquer sistema de produção. E lá dentro do Genética BR, chega aqui do meu lado, meu amigo Gabriel, veio aqui para acompanhar também essa transmissão e tem estado todos os dias no ar, ajudando a engrossar essa gama de oportunidades que a pecuária do Brasil tem de absorver esse tipo de trabalho na forma de sêmen, na forma de matrizes, que às vezes também estão à sua disposição, embriões, enfim. E o resultado tem sido muito bom, né? Você tem entrado no ar e a liquidez, o feedback tem sido muito bom, né, Gabriel? Daniel, é muito bom a gente trabalhar em cima daquilo que a gente acredita, né? E aqui é um criatório de consistência, eu estava comentando com o Fabinho justamente, a gente trazer o marmoreio normal. Agora, o equilíbrio que essas peças aqui têm, mostrando que o mesmo acabamento de espessura de gordura, do princípio, o Roberto está aqui, ele fala disso, mas do princípio, da pontinha ali até o último steak ali da picanha, esse equilíbrio é fenomenal. Então, a gente maximizar essa genética e transportar essa genética, a gente tem feito isso muito bem dentro do canal do Boi, do programa Genética BR, e eu quero chamar, aproveitando aqui o gancho, né, que aqui é uma escola realmente de marmoreio, de como se trabalha uma carcaça de qualidade, que isso que onde o Fabinho foi precursor, hoje está virando uma rotina. Todo mundo quer marmoreio, todo mundo quer essa eficiência de carcaça dentro do rebanho, porque o mercado está pedindo isso, né? E dentro do programa Genética BR, aqueles criadores que quiserem adquirir essa genética através de sêmen de touros do criatório do Golias, nós temos ali um portfólio, até vou dar um endereço eletrônico, entra na página do canal do Boi, sba1.com, ou então entra dentro do @play, que é o aplicativo de vendas do canal do Boi, clica no banner do Genética BR, você vai ter um desfile com um portfólio ali com 23 animais do criatório Golias, trazendo o quê? Trazendo touros aí com habilidade materna fantástica, nós temos ali o primeiro marmoreio da raça Nelore, que é o tijolo do Golias, 7,51 de marmoreio, terceiro ano consecutivo que o tijolo aí é consagrado como o melhor marmoreio da raça. Mas não bastando isso, nós temos o segundo marmoreio da raça com 7,40, um filho da admirada do Golias, irmão do tijolo, que é o grande Rubi do Golias, um touro marca d'água, para quem chamando os amantes aí do Nelore pintado, para quem quer Nelore pintado com marmoreio, o Rubi do Golias é um touro fenomenal para essas características também e pinta. E também o terceiro maior marmoreio da raça, que é o mármore do Golias com 7,08, filho da grande Goliona TE 41, que está ali, ó, na sala da Fazenda Água Branca, né? Imortalizada, num trabalho de taxidermia fantástico. Então, chama a atenção aí de todos os produtores pelo Brasil que querem adquirir essa genética. Hoje, aqui no canal do Boi, com o Nelore do Golias, agora se quiser ampliar isso e trabalhar com sêmen de qualidade, tanto aqui
na Fazenda Água Branca, aqui no Criatório do Golias, quanto lá dentro do Genética BR nós temos esse material farto à disposição, inclusive já com embriões. Então estão chegando aí os embriões com vacas aí 8, 9, 10 de marmoreio. Então, meu amigo, aproveita a oportunidade, porque não é qualquer um que consegue fazer uma carne com essa qualidade do Criatório do Golias. Que está aqui, por exemplo, mostrada dentro da característica ou de um dos cartões postais aqui de Araçatuba, Fábio, o tal do cupim casqueirado, que está aqui uma peça extraordinária. É filho de quem será esse cupim aqui, hein? Ah, não, difícil saber agora, mas são animais POs, que são animais POs, que a gente faz, sempre separa a qualidade para sempre fornecer nos eventos do dia de campo. Isso daqui a gente não tem competidor para isso, porque felizmente o gado de cruzamento industrial não fornece essa peça. E aqui em Araçatuba, digamos, eles inventaram esse tipo de corte, né? E hoje é um dos mais procurados aqui, né? Todo mundo que vem a Araçatuba tem que ir nesse corte aí, o torresminho, né? Como é que é? É o torresmo bovino. Olha lá, agora ele vai fazer. Vamos passar mais um pouquinho de vontade no Brasil inteiro, afinal de contas, nós já estamos chegando aí num horário que muita gente já está esfregando os talheres aí, né? Agora 12:11. Nós temos programação aqui ao vivo até 1h30 para falar um pouco mais sobre esse conceito de produção e também apresentar alguns lotes. O Geraldo e o Lourenço já estão assumindo ali uma posição para poder fazer isso daqui a pouquinho com o Fábio e também com o Roberto, o João Paulo que está aqui para ajudar a gente a descrever um pouco mais dos lotes, como esse que está aí na tela ao lado aí, mostrando de onde vem essa magnitude toda. E a gente tem uma sensação extraordinária assim de estar mostrando isso, Roberto, e não é brincadeira o que você faz dentro do seu trabalho, do seu conhecimento. A sua imagem tem uma responsabilidade muito grande e essa credibilidade, ela se reforça numa transparência como essa que a gente está mostrando, porque esse trabalho que o Fábio faz com a Lilica aqui de abrir as porteiras da fazenda e dentro dessas parcerias todas, com o Canal do Boi, abrindo uma grade de programação, como essa semana importante, cheia de eventos por aí afora, e ainda dá 3 horas de transmissão aqui, fora o leilão de hoje às 7h30, é uma prestação de serviços, né? Não, e eu analiso muito tendência, eu busco estudar muito o perfil de consumidor e faço muitas comparações e muitas analogias do movimento da carne de qualidade com outros produtos. Então, quando a gente estuda a gastronomia, a gente percebe uma evolução de outros produtos. Então, muito do que eu conheço de carne hoje, eu trouxe do mundo dos cafés, eu trouxe do mundo dos vinhos, no mundo das cervejas artesanais, até para entender o que produzir, para qual perfil de consumidor eu produzo. E o que eu comecei a perceber, e eu vou confessar isso, é um sentimento recente que eu tenho, é que as carnes de qualidade no Brasil, elas copiaram um sistema de produção americano, elas copiaram um sistema de produção argentino, um sistema de produção uruguaio, porque os objetivos, até então, eram produzir carnes tão boas quanto as carnes argentinas, tão boas quanto as carnes uruguaias. E a minha analogia com o mundo dos cafés, principalmente quando eu falo do café Nespresso, eu falo que cada marca de carne tem que ser encarada como uma cápsula de café Nespresso. Talvez agora a gente esteja descobrindo o modelo Brasil, uma cápsula da Nespresso Brasil, que é da raça mãe do Brasil, dentro de um sistema de produção de recria a pasto, para produzir maciez, sabor e suculência. Eu não posso dissociar num projeto de alto nível de qualidade sabor e suculência. E é o que eu comecei a perceber, que a gente começou a deixar a desejar nas marcas de carne que a gente produz hoje. Porque são projetos espelhados em sistemas de produção que não são brasileiros, com raças importadas, que conseguiram atingir as características de maciez com muita eficiência, mas que estão deixando a desejar em sabor. Então a cápsula Nespresso
da carne brasileira talvez esteja aqui na nossa frente. E a gente tava aqui na nossa frente, agora eu vou ter que caçar ela onde ela tá aqui, daqui a pouco ela vai chegar de novo na nossa frente. Pô, o Lourenço Campos passou aqui e levou todo o cupim que ele casqueirou aqui. Ô, Fábio, e o mais legal é que a gente tem isso de uma forma muito transparente também nos lotes. Se você colocou, teve uma época, um pouco tempo atrás, a gente estava distribuindo essa genética toda de uma modalidade que tem dado muito certo, que era preço fixo, no shopping, etc. Nós voltamos ao sistema do leilão para essa semana agora, hoje, amanhã e domingo, como foi da última vez em novembro, não é? Porque o mercado tem essa opção de ficar estudando, estudar, usar o conhecimento da equipe da Central Leilões, da Carvalho Assessoria, de vocês todos, para poder estudar aquilo que é melhor e democratizar isso de uma maneira muito mais justa, que é o leilão, que é o martelo, que nós vamos fazer hoje à noite, já a partir das doadoras e os touros, né? Isso daqui a gente vem falando esses dias todos, é um conceito de um trabalho, né? E hoje é o primeiro evento, digamos, de democratização dessa genética. Os de hoje são, a cabeceira de todos os animais que a gente tem, que é o Leilão Prime, em que vão estar oferecidos ao mercado 20 doadoras, 2 touros de central e 3 touros de alto nível para repasse, ou mesmo que os seus investidores possam levar para a central e tirar dele toda a produção de sêmen para usar na fazenda. Então, agora a gente vai começar aí a apresentação dos lotes, né? E é muito importante o pessoal acompanhar com a gente, porque vão estar passando todos os lotes dos eventos, os principais lotes dos nossos eventos. Eu queria agradecer muito, né, a presença do nosso mago da carne, né? Que sempre um prestígio muito grande ele estar aqui com a gente, que foi quem nos ajudou muito a indicar o caminho e o que a gente deveria fazer. E hoje, né, como um aluno, a gente espera a nota que o professor dê para a gente, né? Mas acredito que a nota vai ser boa, porque realmente foi um desafio muito grande, um caminho muito difícil, né, cheio de obstáculos, e principalmente da gente mudar o conceito e tirar esse, digamos, o pessoal vinha com preconceito, né? Então, até hoje, a construção de uma marca, ela demanda muito tempo, né? Então, um prestígio muito grande estar com você, mais uma vez, Roberto, sempre dando essa didática fantástica que você nos passa através do seu conhecimento. E também aqui com o João, né? Agradecer muito a participação, né? O João está iniciando, já está há 3 anos aí fazendo esse trabalho e com resultados assim fantásticos e saindo direto de uma base nossa que muito nos orgulha. A gente sempre acostumou a vender sempre, a gente não vende uma vez só. Então, e quando a gente tem esses clientes que voltam a adquirir aqui no Nelore Golias, o êxito da satisfação que lá está dando certo o resultado e tá ganhando dinheiro. Então, isso é o mais importante aqui para a gente. E o bom, a gente antes de pegar a nota aqui, que ele já está formulando, está computando aqui. O importante não é a gente falar do filho da gente, o importante é a sogra elogiar o filho da gente, né, que tem um valor maior. Então todos nós somos aqui meio que sogras dessa carne ou desse trabalho, e eu acho que não tem como a gente não reverenciar isso, né, João? E o seu investimento, o seu novo, o seu segmento que você abraçou e está voando com ele, né, muito bem acompanhado, por sinal, mostra que essa correção existe, porque os seus resultados já estão aparecendo muito antes do que normalmente seria um ciclo pecuário, porque você comprou o tempo. Exatamente. Acho que a grande lição que a gente leva disso aqui é que o Fabinho teve os erros dele lá atrás, a gente pode não cometer, e o porquê não a gente fazer isso, investir nessa genética para a gente poder entrar num verdadeiro foguete a propulsão, né? Ouvindo o que o Barcelos falou com relação a que o mercado mundial ainda não descobriu o Brasil, acho que é meio, sabe, perder tempo não fazer. Porque imagina só, a hora que chegar, quem tem eu? Eu tenho, lá atrás eu pensei, agora eu tenho. Então acho que essa é a grande... 3 anos? Hoje à noite já tem a chance. E aí, professor? Mago da cara. Essa maga voa melhor que o Papa, porque o Papa é uma coisa meio... qual é a nota? De 0 a 10 dá o quê? Uns 100, 120? Não tem nota. Eu fico muito feliz com o momento que o Brasil está passando. A gente está amadurecendo como pecuarista, a gente está amadurecendo como indústria frigorífica, a gente está amadurecendo como varejista e a gente está amadurecendo como consumidor. E o meu trabalho desses últimos 30 anos é fruto de erros e acertos.
talvez muito mais erros do que acertos. E errar em pecuária, errar na indústria, errar no varejo é um prejuízo muito grande, porque são valores e dimensões muito grandes. Então a gente tem a oportunidade de ou começar certo ou ajustar aquilo que já foi começado de maneira assertiva, de maneira correta. Então, eu fico encantado com o produto final. Eu acho que cada dia que passa a gente tem que trazer o produto final para tomada de decisão das estratégias de produção, porque é o produto final que vai ser vendido ou para o consumidor interno, ou para a exportação, ou para o restaurante, ou para a hamburgueria, ou para a gente mesmo. Será que a gente come o produto que a gente produz? Muitas pessoas podem responder que não. Chegou o momento de isso ser um valor dos projetos que a gente atua. Obrigado. Obrigado vocês, contem comigo sempre, principalmente trazendo a carne como foco e a grande estrela de todo um processo de cadeia produtiva. Você falou que não tem consumo, aqui tem, quer ver, ó? Eu vou comer um pedacinho dessa estrela chamada cupim casqueirado, que o meu amigo Rock nunca me abandonou. E vou aproveitar para fazer o seguinte, uma parte disso aqui você já tem à disposição no leilão de hoje à noite, porque nós teremos um leilão enxuto, mas com uma qualidade maior do que o número de lotes. Então, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, eu já vou me dirigir à mesa, vou mastigando, porque eu estou trabalhando aqui, são ossos do ofício, né? A direção do SBA está aqui me dando essa autonomia, porque eu vou me juntar ali a Lourenço Campo, a Geraldo Carvalho, ao próprio Fábio que vai com a gente ali apresentar alguns lotes, mas eu quero que você conheça alguns dos personagens, e eu vou combinar agora com a nossa querida Vanessinha, que está lá apertando o botãozinho em Campo Grande, para mostrar 3 desses lotes que são realmente emblemáticos dessa qualidade toda. Você vai ter possibilidade de ficar sócio do Fábio e da Lilica em algumas doadoras, alguns touros de Central que estão catalogados para esta noite. O Nilson Genovese vai estar aqui batendo o martelo, mas você vai conhecer na sequência agora o lote número 1, que é a Isis do Golias, o lote número 11, que é a Xamana do Golias, o lote número 101, que é o Pantanal do Golias, e o 102, que é o Spartacus do Golias. Eles foram vestidos pela brilhante equipe do Flavinho Venâncio, FV5, lá do Terra Pecuária, e você vai conhecer na sequência agora esses 4 personagens em 4 minutos de uma delícia de produção que eu tenho certeza que você vai levitar pro leilão, igual nós vamos levitar para a carne do Golias que eu vou comer agora. Dá uma olhada, Isis do Golias.